Isso aqui é mais comum do que vocês imaginam, que a gente enxerga lá nos plantões. É o chamado, tá aí ó, qual é o chamado dele? Monitor multiparâmetros. E a gente muitas vezes não sabe nem por que é usado, mas principalmente o que significa cada númerozinho desses monitores. Então é nessa videoaula que eu vou falar para vocês esses números, o que eles significam no monitor multiparâmetro. Ô diretor, pode soltar a vinheta, por favor? Seja muito bem-vindo ao canal Enfermagem Protagonista. Eu sou o Rafael Buquerque, o Prof. Rafa, e estou aqui para falar com vocês hoje sobre o monitor multiparâmetro. Mas eu vou falar para vocês o que significam aqueles números que tem nesses monitores. Mas antes da gente olhar esse monitor bem grande aqui atrás para a gente conversar, não esquece, deixa teu like nessa videoaula para que a gente entregue cada vez mais para nossa enfermagem brasileira conteúdos de valor para nossa enfermagem. Não esquece de compartilhar no teu grupo lá da faculdade, do curso técnico, do plantão, e também te inscreve no nosso canal. Ainda não é inscrito no nosso canal ou inscrito? Te inscreve agora no nosso canal, é só apertar no inscrever-se. Nós temos aulas toda segunda-feira às 20 horas ao vivo, videoaula nova toda quarta-feira às 20 horas e o nosso quadro Protagonista em Concurso todo sábado às 11 da manhã. Ou seja, é muito conteúdo para nossa enfermagem. Vamos então agora olhar cada número do monitor que eu trouxe aqui para vocês. Vem comigo, protagonista. Muito bem, muito bem, muito bem. Aqui nós temos um monitor multiparâmetro. Eu quero, antes de começar a falar, dizer que o monitor multiparâmetro, já está falando o nome, multiparâmetros, são vários parâmetros. Só que eles podem ser diferentes de marca para marca. Algumas vão mostrar alguns dados, outras vão mostrar outros, umas são mais completas, outras são mais básicas. Aqui eu trouxe um meio termo aqui para vocês, para a gente começar a ver esse monitor. Por que eu estou fazendo essa videoaula? Eu acho importante, porque durante os meus anos de experiência, o prof já está há 16 anos na enfermagem, eu percebi que muitos sabem até monitorizar o paciente, mas não sabem o que significa, por exemplo, os números lá. Então aqui nós vamos conversar sobre isso. É importante entender que para o paciente ser monitorizado, é um paciente paciente grave, por exemplo, é um paciente que tem alguma patologia específica cardíaca, ou alguma patologia pulmonar, circulatória, ou seja, é um paciente que precisa ficar em observação. Nós chamamos isso também de MCC, monitorização cardíaca contínua. Mas lembrando que não é só o coração, é também, obviamente, outros parâmetros, por isso que é um monitor multiparâmetro. Talvez aí no estado onde tu fala de todo o Brasil aí, talvez seja um outro nome, mas é o nome mais usual, monitor multiparâmetro. Vamos aqui falar primeiro aqui desta primeira aqui na nossa frente aqui, o 69. O 69 aqui significa para nós a frequência cardíaca. É a frequência cardíaca do teu paciente. Que, claro, aqui nós estamos falando de paciente adulto, né? Pode variar entre 70 a 100 batimentos por minuto, ou dependendo da literatura, de 60 a 100, de 60 a 80, de 80 a 100. Isso vai depender também da literatura. Mas é importante a gente saber que aquele 69 é a frequência cardíaca desse paciente, ou seja, o número de vezes lá que o ventrículo esquerdo bate, né, contrai para enviar sangue para o resto do corpo. Só que na frequência cardíaca a gente tem que também entender que aqui do lado, ó, aqui do lado tem um traçado. Esse traçado é o traçado elétrico, ou seja, é o traçado do eletrocardiograma. Não é o exame eletrocardiográfico, não. Isso é uma outra coisa, é um exame. Só que é o traçado elétrico do coração, onde aparecem as principais ondas cardíacas, as normais, que é para ser a onda P, complexo QRS, onda T, mas que também pode apresentar arritmias. Por isso também que, além da gente observar a frequência cardíaca, a gente pode também observar o traçado elétrico do coração e conseguir identificar qualquer alteração que esteja aqui nesse nosso monitor.
Logo abaixo, aqui em azul, eu vou colocar em azul para vocês, nós temos a saturação de oxigênio, ou também chamado de SpO2. A saturação de oxigênio nada mais é do que a concentração de oxigênio no sangue, que está circulando no sangue. Nós temos um parâmetro aí, né, acima de 94%, onde 94% já temos que já começar a se antenar, opa, tem alguma alteração, abaixo de 94%, provavelmente vai precisar de um suporte ventilatório nesse paciente. Lembrando que patologias pulmonares vão ter um basal, né, um padrão menor do que 94%, obviamente. Por exemplo, pega um paciente que esteja lá, tem um problema respiratório, que tem um problema pulmonar especificamente, com os pulmões comprometidos. Ele não vai ter uma saturação acima de 94, ele vai ter uma saturação de 88, de 89. Para ele, naquele momento, naquela situação, naquela condição, está tudo bem. Então é importante também a gente estudar também as patologias. Aqui aparece a curvatura dessa inspiração e expiração, onde aparece, ó, inspirou, expirou, inspirou, expirou. Então aparece também ali a curvatura da inspiração e expiração, certo? Já aqui logo abaixo em vermelho, nós temos sobre a pressão arterial. Que vocês conhecem muito, que é bem comum a gente conversar sobre pressão arterial. Também aparece a curvatura, mas temos uma diferença. Nessa daqui, vocês reparem que está escrito ART, aqui que tapou um pouquinho ali a cor, mas ART aqui, arterial, e aqui aparece então 3 numerações, 106, 63 e 79. Deixa eu colocar aqui que é a pressão arterial, PA, certo? Só que aqui, essa é uma pressão arterial invasiva. O que significa isso? Significa que tem um catéter invasivo, ou seja, um catéter dentro de uma artéria do paciente, e que esse catéter, então, ele vai mostrar para nós uma pressão arterial sistólica e diastólica mais fidedigna, mais verdadeira, porque é um catéter direto ali na artéria, normalmente colocado na artéria radial. Onde nós temos o 106 é a pressão arterial sistólica, a mais alta, no 63 é a pressão arterial diastólica, a mais baixa, e a 79 que nós chamamos aqui de PAM, pressão arterial média. Claro que é a pressão arterial média invasiva, porque está no modo aqui invasivo. É importante a gente saber que a pressão sistólica é aquela que a maior pressão que sai do ventrículo esquerdo e bate lá na parede da aorta, da artéria aorta, que vai distribuir sangue para o organismo. E a pressão diastólica, aquela menor que nós falamos, que é a mínima, né? É aquela pressão que se mantém nas artérias para chegar o sangue, por exemplo, até os órgãos, até o cérebro, até os órgãos intestinais, até a ponta dos dedos, por exemplo. E a PAM é a média entre a pressão sistólica e a pressão diastólica. Agora, eu vou aqui para baixo e reparem comigo aqui, nessa cor roxa aqui, ó, roxinho aqui, que nós também temos uma pressão arterial, inclusive a sistólica, a diastólica e a média. Eu vou colocar aqui, ó, PA, pressão arterial. Só que aqui é a pressão arterial não invasiva. Ela não é invasiva. É aquela pressão arterial que vocês mais usam, que não é usada em pacientes graves, por exemplo, né? Que é aquele manguito que a gente coloca aqui para verificar a pressão, claro, mas no monitor, não é aquele manual. O que acontece? Vai aparecer também pressão, ó, aqui ó, pressão arterial sistólica, a pressão arterial diastólica, que aparece a segunda aqui, e ainda também a PAM não invasiva. Reparem que os números acabam mudando. Por quê? Lembra que eu falei que a pressão arterial invasiva, ela é mais fidedigna, chega mais próximo a valores realmente reais ali? Aí por isso que em pacientes graves precisamos colocar uma PAM, né, uma pressão arterial invasiva. Aqui também está aparecendo a não invasiva, mas para vocês verem que tem diferença na sistólica, na diastólica e na PAM. Não à toa que pacientes graves, pacientes que requerem maior observação hemodinâmica, precisam ter um catéter de pressão arterial, um catéter invasivo para pressão arterial invasiva. E aqui, por último, nós temos nesse monitor, porque nesse monitor, por exemplo, não está aparecendo para nós uma temperatura, não está aparecendo para nós a frequência respiratória. Como eu disse, tem outros parâmetros que podem aparecer, esse é um. Outra aula o prof traz mais, tá? Aqui nós temos uma que não é muito comum da gente ver, que é a pressão arterial pulmonar. PAP, ó, se vocês conseguem ler aqui, ó, PAP.
A pressão arterial pulmonar já está falando, pressão arterial pulmonar, é a pressão da artéria pulmonar. A artéria pulmonar é uma artéria que sai do ventrículo direito e vai em direção aos pulmões, leva sangue desoxigenado do ventrículo direito para os pulmões. E é importante saber essa pressão em pacientes que estão comprometidos a parte respiratória, a parte cardíaca, hemodinâmica de modo geral, porque a gente tem que saber como é que está essa pressão, como é que está esse sangue chegando para os pulmões, porque é lá nos pulmões que ocorre a troca gasosa. Então por isso a importância de nós sabermos. Aqui no PAP, por exemplo, ó, tem a sistólica também, que é 45, e a diastólica que é 22, e a média aqui. É normal esse 30? Depende do tipo de patologia, mas normalmente se considera uma PAM lá pulmonar do paciente, a pressão arterial pulmonar, PAPM, né, pressão arterial pulmonar média, normalmente entre ali o número 25 a 26, isso depende também da literatura. É importante nós falarmos também que a PAM que nós consideramos a pressão arterial invasiva ou pressão arterial média invasiva ou não invasiva, que nós falamos aqui antes, a gente considera aí, depende também de literatura para literatura, de 70 a 100 ou de 70 a 110, isso vai depender também de literatura para literatura. Certo, protagonistas? Esse foi mais uma videoaula da nossa quarta-feira, toda quarta-feira às 20 horas, mostrando alguns parâmetros desse monitor. Logo a gente traz mais monitores diferentes, mostrando outros parâmetros para a gente ser protagonista ali na beira do leito. Não te esquece de deixar teu like, de compartilhar essa videoaula e também de, consequentemente, te inscrever no nosso canal para nos acompanhar. Quero te deixar um convite. Agora, dia 28 de novembro, sim, dia 28 de novembro, segunda-feira, nós vamos ter a Black Friday na enfermagem protagonista, às 20 horas, como toda aula ao vivo, às 20 horas. Esteja com a gente, vou esperar vocês. E o diretor agora vai deixar 2 videoaulas para vocês continuarem trilhando aqui no canal Enfermagem Protagonista. Até o próximo. Tchau! E aí, protagonista, curtiu o vídeo, gostou do vídeo? O diretor vai deixar mais 2 videoaulas para te aproveitar e continuar trilhando aqui na enfermagem protagonista. E eu quero te lembrar, além dos vídeos toda quarta-feira às 20 horas, temos aulas ao vivo toda segunda às 20 horas. Então não deixe de participar com a gente toda segunda às 20 horas ao vivo.